sejam bem-vindos a mais um programa da revista Green Building. Hoje é dia 2 de junho, meu relógio bate em 2 horas. Meu nome é Andréa Padovan, eu vou apresentar aqui o programa e para me acompanhar eu tenho ao meu lado o Marcos Casado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Andréa, tudo Boa bem? tarde. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez, para tratar um assunto também muito interessante que a gente vai falar hoje, que são de residências sustentáveis. Isso, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado. E hoje eu tenho aqui a nova edição da revista, essa capa linda, e além dessa capa a gente tem muito conteúdo bacana aqui. A gente tem um bate-papo com o vice-reitor da USP, Vahan Agopian. Ele fala um pouquinho sobre a visão acadêmica do mercado da construção sustentável. A gente tem também esse case que está aqui na capa, que é o Jardim das Perdizes. Ele é o primeiro bairro verde de São Paulo que recebeu a certificação Aqua. E a gente tem também um caderno de climatização. A gente fala de diversos assuntos sobre a climatização, tem automação de sistemas de ar-condicionado, qualidade interna do ar, a importância de se fazer a manutenção, de deixar a manutenção em dia. Então, você já deve estar recebendo a revista na sua casa e também é possível ver pelo site. É só fazer um cadastro rapidinho, responder algumas perguntas e ela está disponível online. Hoje nós vamos falar sobre a Residência Sustentável de Brasília, que é um dos projetos pilotos do referencial GBC Casa. Para isso a gente tem Lamberto Riccardi, ele é o proprietário da residência. Boa tarde, Lamberto, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente estava conversando aqui antes do programa e você não atua no mercado da construção civil sustentável, você é apenas o proprietário, né? Como surgiu esse interesse por fazer parte desse projeto? Bom, eu há muito tempo que penso em construir uma residência em Brasília e em 2012 eu comecei essa empreitada, né, com um escritório de arquitetura e desde o início nós já começamos o projeto com algumas características de sustentabilidade, né? A ideia é que a casa tivesse algum tipo de captação de água de chuva, né, algumas soluções que pudessem tornar essa casa um pouco melhor. Uma outra questão importante é que, acompanhando esse processo de construção civil residencial, eu sempre vi as obras sendo conduzidas de uma forma muito difícil, né? Muito desperdício de material, muita dificuldade com as pessoas que estão no dia a dia da obra, e tinha muito medo de começar a construir uma casa dessa forma. Então, eu sempre tive de olho, sempre busquei a possibilidade de usar alguma solução pré-fabricada. Vi que no Brasil esse assunto ainda era pouco conhecido, pouco divulgado, mas assim já tinha a intenção de utilizar um sistema construtivo industrializado para fazer a minha residência. Então, esse escritório tinha essa expertise, né, sabia construir usando essas técnicas pré-fabricadas e nós iniciamos esse trabalho de desenvolvimento do projeto. No meio do caminho, ficamos conhecendo o referencial Casa, estava sendo colocado para o mercado ali como uma chamada pública de projetos que pudessem participar de uma seleção para escolher os que seriam piloto nessa fase de teste do referencial. A nossa decisão foi escrever o projeto, né? Fizemos isso em 2012 e fomos selecionados. Era um grupo, a princípio, de 5 projetos que seriam piloto do referencial, mas o GBC, por uma questão de estratégia, da distribuição entre as regiões do Brasil, acabou selecionando 9 projetos. Então, o meu é um deles, né, na região centro-oeste. Existe também um outro projeto na mesma região. E, a partir daí, nós ampliamos, né, as características de sustentabilidade da casa, já entendendo, tentando identificar quais seriam os aspectos do referencial que eu poderia aplicar nessa construção. Então, o interesse começou, né, num projeto de construção usando técnicas pré-fabricadas e caminhou para seguir realmente o caminho da sustentabilidade. Eu acho que seria bacana se você pudesse explicar um pouquinho, e o Marcos acho que também pode ajudar, que ele está bastante inserido nesse trabalho, do referencial GBC. Falar um pouquinho sobre O referencial ele nasceu com uma necessidade de a gente começar a criar essa demanda para o mercado residencial. Seja de casa, seja de prédios residenciais. É porque a gente vê que a construção sustentável ela ganhou muita força no mercado corporativo, nos prédios comerciais, que é o que puxou basicamente as certificações do Brasil, que puxou primeiro esse mercado, né? E a gente viu uma dificuldade muito grande de entrar nos prédios residenciais ou nas residências.
Então a ideia de se criar um referencial foi para que desse uma diretriz geral de como você poderia construir uma residência incorporando esses mesmos conceitos que os prédios corporativos já estavam iniciando esse trabalho. Então a gente desenvolveu esse referencial junto com vários players do mercado e com vários profissionais do mercado. A gente criou um comitê técnico que durante um ano ficou desenvolvendo essas diretrizes, o que seria aplicável às residências, o que não seriam aplicáveis às residências. Né? Depois que a gente estava com esse referencial pronto, a gente abriu para consulta pública, né, para as pessoas inscreverem projetos que fossem seguir essas diretrizes para que a gente pudesse, então, alavancar esse processo. Eu lembro que na época a gente teve quase 60 projetos inscritos, né, então a gente foi buscando ver qual deles estariam atendendo algumas premissas básicas, né, que a gente estava colocando, né, e acabamos no final escolhendo os 9 projetos, né, que o Lamberto comentou, que foram aí escolhidos estrategicamente, para a gente trabalhar o referencial em várias regiões do Brasil, né, pena que a gente não teve nenhum projeto na região Nordeste, que atendeu todas as diretrizes, né? Mas a gente tem projeto no Sul, a gente tem projeto no Centro-Oeste, a gente tem projeto em São Paulo, tem projeto espalhados aí por Mato Grosso, né? Então isso é legal para a gente poder até pensar e entender como que seria a questão da dificuldade desses projetos em outras regiões do Brasil que às vezes não tem o mesmo mercado desenvolvido. Né? Então essa que foi a ideia do referencial. Né? E aí a gente teve um trabalho muito legal que foi dos proprietários, né? Do pessoal que está envolvido, de fato entender aquilo como uma demanda interessante e estão hoje fazendo aí projetos que são com certeza referências para o mercado. O referencial ele traz uma série de vantagens, né, para o proprietário que está, ou para a equipe técnica que está trabalhando junto com o proprietário para a construção da casa. Uma casa construída baseado nesse referencial, primeiro você já tem ali um guia, né, de quais seriam os itens que seriam importantes de serem observados e, se houver oportunidade, você investir naquilo. Né? Começa desde a localização da residência, né, ou seja, como selecionar um terreno que possa permitir a construção de uma residência com essas características de sustentabilidade, ou seja, você tem que olhar a questão da disponibilidade dos serviços públicos que você vai ter próximo da residência, a própria localização do terreno não pode ser numa área, por exemplo, que é passível de inundação. Então, o referencial começa orientando o proprietário, o investidor, a escolher adequadamente o local onde a edificação vai ser feita. A partir daí, desse momento em que você escolhe o terreno, e eu, inclusive, a partir do referencial, eu mudei os meus planos de construção, né? Eu tinha previsto construir essa casa num outro local e, olhando as características do referencial, eu tomei a decisão de adquirir um outro terreno que tivesse condições de receber esse investimento, esse empreendimento, com uma forma mais satisfatória. E hoje essa obra, inclusive, é num condomínio, né, um condomínio novo, na região sul-sudeste ali do Distrito Federal, que tem vários aspectos interessantes para uma obra sustentável. Né? Um condomínio que tem uma área de preservação muito grande, é um condomínio, para a realidade do Distrito Federal, diferente dos demais, porque ele já é regularizado, tem uma licença de operação dos órgãos ambientais. Então, são aspectos que estão, né, explicitados no referencial e que ajuda o proprietário a escolher adequadamente aonde essa edificação vai ser feita. E depois você segue desde o momento em que a edificação vai ser implantada no terreno, né, a preocupação com a orientação solar, que é um aspecto muito importante, né? Ou seja, considerando a posição do terreno, que posição que eu vou implantar a casa, como que essa casa se comporta em relação ao movimento do sol ao longo do ano, né, da estação do inverno para o verão, né, ou seja, o sol vai bater em uma determinada fachada com uma determinada temperatura ou incidência, então eu tenho que trabalhar a casa para conseguir uma condição de conforto térmico sem necessariamente utilizar climatização. Inclusive, essa foi a principal diretriz do meu projeto, né? A ideia era construir uma casa que pudesse oferecer o conforto térmico para a minha família sem precisar do uso de ar-condicionado. E ela não tem o ar-condicionado? Não terá. Nós estamos com um esforço grande no sentido de ter o que tecnicamente é chamado de envoltória, né? Ou seja, o envelope da casa feito de tal forma que, independente do sol do verão ou sol do inverno,
a gente consiga uma condição de conforto entre 22 e 24 graus. Para isso, o aspecto da escolha da técnica construtiva já foi um fator importante, né? Essa casa ela é construída em light steel frame, que é uma estrutura de aço leve. É muito interessante porque, apesar de no Brasil é um assunto que talvez tenha aí 10, 12 anos, né, que o mercado começou a oferecer essas soluções, na minha região há pouco mais de 3 anos, não muito mais do que isso. Mas é como as casas são construídas na Europa, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, até aqui no Chile, né, e no Uruguai você encontra bastante esse tipo de técnica sendo utilizado também para residência. Então essa já era uma diretriz do projeto, de construir usando essa questão de pré-fabricado, então o Light Steel Frame ele se enquadra nessa solução e permite toda uma definição, né, de uma envoltória eficiente para aguentar, por exemplo, o sol que bate na fachada oeste, que é uma fachada que a gente tem bastante insolação. Então, o projeto de arquitetura também já previu, né, o posicionamento adequado das aberturas, né, de porta e janela, para quando o sol incidir naquela área, a gente ter uma capacidade de controle eficiente da quantidade de luz e calor que entra na casa. E tem uma série de soluções, a gente vai conversando aí ao longo do... E é legal comentar essa questão da carta solar, né? É uma coisa básica que todos os arquitetos aprendem na faculdade, mas eles estavam perdendo a prática de aplicar isso nos projetos. Então, quando a gente foi um crédito, a gente discutiu até bastante se ia colocar no referencial ou não, e aí houve a necessidade de colocar até para poder resgatar essa preocupação, né? Como o Lamberto fez, eu não preciso necessariamente ter um sistema mecânico para poder atingir um nível de conforto. Eu posso fazer isso com estratégias passivas, com uma envoltória mais bem definida, né? Então, acho que isso é muito legal também. Né? E vale lembrar também que o referencial ele é um guia, mas ele não é um guia que te fecha. Por exemplo, só tem que ser um sistema construtivo ou outro. Dos 9 projetos do que foram escolhidos, a gente tem sistemas construtivos de vários tipos. A gente tem o Light Steel Frame, a gente tem construções em tijolo ecológico, a gente tem construções convencionais, a gente tem construções em EPS. Né? Então, tem vários sistemas que são abordados que podem ser colocados. Né? Então, eu acho que o legal do referencial é que ele te dá uma orientação, mas não necessariamente te ingessa o processo. Né? Mas que você se preocupe sempre com todas essas características. E, Lamberto, todas essas técnicas, como foi para você o primeiro contato com o referencial? Você teve muita dificuldade? Teve alguma surpresa, alguma coisa que você nunca tinha ouvido falar? É claro, a primeira coisa, no momento em que a gente teve a notícia de que teríamos a opção, né, de testar esse referencial, bom, deixa eu dar uma olhada na documentação, né? Vou dar uma lida aqui, tentar entender. E me chamou a atenção um item que realmente, assim, eu nunca tinha ouvido falar, né? Havia na questão da qualidade do ar, da qualidade do ambiente, né, uma preocupação com relação ao gás radon. Né, ou radônio. Né? Bom, o que é isso? Né? E aí li o item lá do referencial e ainda fiquei na dúvida. Então, bom, vou procurar um geólogo amigo para tentar entender o que é isso. Né? E ele me explicou, né, que o radônio é, na verdade, o decaimento do urânio, né, e que isso poderia, né, já que é um gás, causar doença, né, nos moradores, nos ocupantes da casa. Mas ele também não entendia por que o referencial fazia questão de tratar desse tema, né? E como que a gente poderia medir, né, se no terreno que eu havia escolhido, se havia incidência desse gás ou não. Ele até pensou em buscar a universidade, lá um professor, algum tipo de equipamento. Bom, deve ter alguma outra coisa, não pode ser só isso. Né? Aí pesquisando, vi que nos Estados Unidos, onde o GBC buscou a inspiração para o referencial, né, a incidência do gás radônio é muito forte. Né? Você tem lá metade dos estados americanos, praticamente, onde há a presença desse gás no subsolo, e vários estados têm leis, né, que obrigam os proprietários a medirem a quantidade do gás e tomarem determinadas medidas caso a construção esteja numa área contaminada com esse gás, porque ele é causador de câncer de pulmão. Né?
Então, hoje, o mercado americano, que tem mais estatística do que o Brasil, metade da incidência de câncer de pulmão lá é provocado não pelo cigarro, né, que é uma causa comum que as pessoas percebem, mas por esse gás. Então, bom, como é que eu vou fazer para saber se eu estou numa área contaminada com o gás radônio? Mas, assim, a solução é simples. Eu importei um equipamento dos Estados Unidos, né, comprei num site de compras pela internet, e instalei na casa. Instalei e comecei a medir. Colocamos dentro do barracão de obra, no canteiro. E, num primeiro momento, ele indicava um valor altíssimo, né? Mas o próprio equipamento ele tem um prazo de estabilização. Então, ao longo dos últimos 3 meses, né, que essa medida é constante, ele foi baixando até chegar a um índice de normalidade. O medidor diz que de 4 para cima você está numa área contaminada, né? A gente começou com 13, mas hoje está 1,3, então está estabilizado lá no 1,3 já há mais de 2 meses. Então, realmente eu não estou numa área contaminada, né? E no Brasil, né, eu até andei pesquisando um pouco mais sobre o assunto, né, existe a incidência de câncer de pulmão em algumas regiões, principalmente ali na altura da Bahia, com Pernambuco, Minas, né? Não sei, é uma região do Brasil que tem uma incidência de urânio grande e, por conseguinte, muita gente sofrendo, né, de câncer de pulmão e outras enfermidades que são provocadas por esse tipo de coisa. Mas se o GBC não tivesse trazido isso para dentro do referencial, a gente não estaria aqui discutindo sobre isso. E a gente chamou essa atenção também porque vários dos referenciais lá fora já trabalham essa preocupação. E a gente começou a pesquisar também e a gente viu que em algumas regiões do Brasil também existia uma concentração maior, né? Principalmente nessa região um pouquinho mais para o Nordeste, Minas Gerais, né? Só que a gente tem muito pouco estudo no Brasil com relação a isso. Né? Por isso que ele acabou não sendo trabalhado em outros referenciais. É a mesma coisa que a gente conversou também com relação à legionela, né? A gente sabe hoje que tem muito problema de saúde causado pela legionela, só que é um assunto que ainda não foi levado à discussão. Então, por isso que às vezes as pessoas não têm essa preocupação. Né? Então, eu acho que é um trabalho dos referenciais, né, dos sistemas de certificações todos, trabalharem isso como um diferencial e provocarem um estudo maior, um estudo mais detalhado, para que de fato a gente saiba se de fato isso tem algum peso importante ou não. Né? E como que o Green Building Council ele acompanha todas essas soluções, se está seguindo tudo como no projeto, né? Como ele está dentro do projeto? Como projeto piloto, a gente tem uma relação muito direta com o GBC Brasil, né? Então, além de ter esse contato para troca de e-mails, né, no sentido de tirar alguma dúvida, o processo também é acompanhado presencialmente, né? A gente tem uma visita periódica, dependendo do ritmo da obra, pode ser mensal, né? No meu caso, foi um pouco mais intensa no início, agora está um pouco mais espaço, mas assim, vem um representante do GBC Brasil na obra para orientar e tentar ajudar no sentido de verificar se os itens que compõem o referencial estão sendo atendidos ou não. Porque é muito importante não só o resultado final, né, ou seja, a casa pronta, mas o processo. Então, isso vai desde a questão de projeto, né, ou seja, o ideal é que os projetos sejam desenvolvidos de forma integrada, né. Eu, infelizmente, não consegui assim, seguir com uma equipe única do início ao fim para que os projetos pudessem ter essa característica de integração. A gente está trabalhando para cada item do referencial com um profissional diferente e esse trabalho de integração eu estou fazendo, né, não é a forma recomendada pelo referencial, mas é o que está sendo possível, até por dificuldades da minha própria região lá em que o assunto é muito novo e as pessoas ainda não conseguiram entender direito como isso funciona. Mas, além da questão de definição das estratégias, né, dos projetos, o GBC também se preocupa, o referencial tem alguns itens sobre isso, com a questão da administração do canteiro de obra. Então, desde o início, você já tem que prever, né, áreas para armazenamento de material, principalmente esses materiais que são facilmente carregados pelo tempo, né, como areia, brita. Então, a norma já fala que você tem que prever baias, mas assim, o GBC, nesse sentido, ele impõe determinadas condições que são até mais rígidas, no sentido de que você tem que ter uma boa administração do canteiro.
No meu caso não foi difícil, né? Porque o Light Steel Frame é uma obra seca, né? Então eu tenho muito pouco agregado no meu canteiro de obra, né? A gente precisou usar um pouco de areia, brita, essas coisas na parte da piscina, que foi uma obra convencional, mas, por exemplo, a parte de estrutura da casa, né, é um radier, né? Que é uma lâmina de concreto e ela não fica no subsolo, ela não fica enterrada, ela está projetada sobre o terreno. Como se fosse uma laje no chão, né? No piso. Isso, né? Esse radier a gente também preferiu utilizar o concreto usinado, né? Que já chega na obra pronto e você só aplica. Então, houve todo um trabalho de preparação, mas no dia de concretar o radier foi feito num único dia, né? Alguns caminhões de concreto chegaram e despejaram sobre essa laje e ela foi feita rapidamente. O detalhe interessante, né, é que, bom, o que eu faço depois que o caminhão despejou o concreto, né? Eu tinha essa dúvida e obtive o apoio, inclusive, do Marcos, né, no sentido de encontrar uma solução rápida e simples para que o resto do concreto, que normalmente é despejado no chão, né, que contamina tanto o lençol freático, como acaba criando um grau de poluição no terreno, que a gente achasse um jeito simples de resolver o problema. E foi feita uma caixa de madeira com um filtro feito com manta bidim, né, e toda essa lavagem, né, da betoneira foi feita com esse material. A gente conseguiu fazer isso sem poluir o meio ambiente. E a parte que me incomodou mais, que foi a bomba que despeja o concreto, que o volume é muito grande, né, também preparamos lá uma baia específica e esse concreto essa bomba foi limpa nessa baia e depois a gente teve como descartar esse material do jeito correto, né? Então, as preocupações vão desde o projeto, a fase de execução, a administração do canteiro de obra e depois, à medida em que você vai aplicando as soluções, você tem que documentar todo esse processo, né? E o GBC vai avaliar, né, o cumprimento ou não dos pré-requisitos e dos créditos do referencial em cima da documentação que você está gerando, né? Algumas são relativas a projeto e outras são relativas à fase de execução. São soluções realmente muito interessantes, né? Sim. E antes você estava citando a dificuldade de realizar um projeto de forma integrada. E antes da gente começar o programa, inclusive, você falou também da dificuldade de encontrar fornecedores. Como foi durante todo o processo essa questão de fornecedores? Como foi o contato com eles? Se foi difícil contar com o apoio deles? Eu estou pesquisando muito esse assunto desde 2012, né? Ou seja, quando começamos o projeto, eu comecei a buscar soluções que eu iria aplicar, né, que pudessem atender aos créditos e ao pré-requisito de cada um dos itens lá do referencial. A primeira percepção que eu tive é que, bom, o mercado da minha região, Centro-Oeste, Brasília especificamente, ainda não está preparada para a construção de obras sustentáveis, né? Nem tudo que eu preciso está aqui, né? Então, aonde que eu vou buscar esse material, né? Por sorte, a gente tem hoje essa facilidade da internet, né? Mas mesmo assim, eu durante esse período todo venho participando das feiras de construção, né, aqui em São Paulo principalmente, e conversando com os fornecedores, entendendo qual é a proposta do produto que ele está oferecendo, tentando ver se realmente é um produto sustentável, né, se não é um falso sustentável, que também acontece. E encontrei coisas muito interessantes, né? Uma delas, eu tive, logo que comecei a discutir a questão do paisagismo e do processo de irrigação do jardim, que é também um item que está no referencial, eu pretendia, com essa água da chuva que eu estaria aproveitando no projeto, né, ou seja, a casa teria um sistema de captação da água da chuva, eu iria armazenar essa água para usar para a irrigação dos jardins. Mas, conversando com um engenheiro agrônomo, ele me mostrou que a quantidade de água que eu precisaria para manter essa irrigação no período de seca em Brasília era muito mais do que eu havia previsto inicialmente, né? Eu moro numa região que é muito seca nessa época do ano, né? A gente tem em torno de 4 meses de seca por ano, né? Com a umidade chegando aí a 12% às vezes. Então, esse é um problema grave, né? E aí, no referencial, a gente vai encontrar lá alguns itens que são regionais, né?
ou seja, créditos que estão na lista de créditos do referencial, que se aplicam melhor ou são mais relevantes para uma determinada região ou outra. E essa questão do paisagismo que consuma pouca água e um sistema de irrigação eficiente são créditos que estão apontados para a região centro-oeste lá como importantes. Então, qual seria a solução para o meu caso, né? Que eu preciso prever água suficiente para irrigação, mas ao mesmo tempo eu não consigo ou não teria condição de fazer um sistema de armazenamento muito grande. Até porque, como a previsão era fazer isso enterrado, eu teria que reservar uma área grande do terreno para isso. E eu não posso, também seguindo as recomendações do referencial, impermeabilizar grandes áreas. E tem a questão de viabilidade econômica também, né, Lamberto? Porque fazer um reservatório muito grande, você pode fazer? Pode, mas tem um custo. Né? E a gente tem que lembrar que a sustentabilidade também tem a questão do viés econômico. Né? Ele não pode ser só ambientalmente correto, tem que ser economicamente viável também para que você possa chegar em um meio termo. A solução que eu encontrei foi a opção por um sistema de telhado verde. Né? Esse telhado verde ele traz uma característica diferente do que é o padrão, né, para esse tipo de solução no mercado, que é a utilização de uma lâmina d'água, né, por baixo do telhado. Então, com isso, como eu estou falando de telhado, ele vai ficar sobre a casa. Né? Eu havia previsto inicialmente no projeto um sistema de telhado leve, né, com telha termoacústica. Como a casa toda é uma casa com estrutura metálica leve, então esse telhado acompanhava as diretrizes do projeto. Mas eu vi a oportunidade nessa solução de telhado verde com esse sistema de lâmina d'água, né, uma forma de resolver a questão da irrigação. Eu precisava de um reservatório grande e não queria esse reservatório enterrado no jardim, porque teria esse problema da impermeabilização do terreno. Com o telhado verde, eu ganhei essa área do telhado, que seria, na verdade, uma área impermeável, né, ou seja, que a chuva não atravessa. Eu agora tenho também essa área toda permeável. Eu consigo aproveitar a água da chuva e armazeno essa água no telhado depois para reuso. Só que a empresa que fornece essa solução, ela também oferece, para que isso possa ser integrado, um sistema de tratamento de esgoto, né, que é uma solução muito interessante, porque permite, inclusive, o tratamento do esgoto chamado água negra, né, ou seja, esgoto sanitário, usando uma solução, né, biológica que não é simplesmente bacteriana. Né? Você usa a minhoca, né, como o agente que faz essa decomposição da matéria orgânica. E me parece muito eficiente. Inclusive, depois que eu vi a solução oferecida por esse fornecedor, comecei a pesquisar o assunto e vi que haviam estudos aqui na Universidade de Minas Gerais, por exemplo, tinha uma tese de mestrado lá comprovando que esse sistema de tratamento conseguia taxas de purificação da água bem significativos. Então, a opção então foi agregar esse sistema de tratamento de esgoto ao sistema de armazenamento de água no telhado, aproveitar a água da chuva, e com isso eu estou conseguindo projetar uma casa que vai ser uma casa que não produz esgoto. Né? Todo o efluente vai ser reutilizado. Né? Então, isso vai atender tanto a questão do uso racional da água, que é um dos itens do referencial, como me ajuda na questão da rega do jardim, né, no sistema de irrigação da casa. Inclusive, o diretor da Ecotelhado, que fornece esse sistema, esteve aqui no nosso programa, se eu não me engano, em janeiro. Então, para quem quiser saber mais um pouquinho também, é só procurar lá no nosso arquivo. E eu acredito que a gente tem um vídeo sobre esse sistema. Se a equipe puder, um vídeo com áudio, se a equipe puder colocar o vídeo para a gente assistir agora. Utilização do Sistema Integrado Ecotelhado Ecoesgoto no projeto Residência Sustentável de Brasília, piloto para o referencial GBC Brasil Casa. Toda água de esgoto, papel higiênico, água cinza, lixo orgânico é canalizada para o vermifiltro, um reator biológico à base de minhocas e micro-organismos aeróbicos, onde as impurezas são digeridas sem cheiro e sem resíduo de lodo. A água com 90% de limpeza é bombeada para a torre verde no sistema laminar ecotelhado, onde o processo se repete, aumentando o percentual de redução de impurezas. A água tratada é armazenada sob o telhado verde, que também é utilizado para a captação da água da chuva.
Formando uma lâmina de 18 centímetros de água, o sistema laminar auxilia no controle das águas pluviais e no reaproveitamento da água para descarga de sanitários, lavagem de calçadas e para irrigação do jardim. O excesso de água da chuva é distribuído pelas lâminas do telhado verde ou absorvidos pelo ecodreno, uma trincheira de infiltração que evita que o sistema de águas pluviais seja sobrecarregado, reduzindo alagamentos e enchentes. O sistema laminar ecotelhado também ajuda na eficiência da envoltória, eliminando a necessidade do uso do ar-condicionado, uma das premissas do projeto Residência Sustentável de Brasília. O Lamberto estava falando para a gente agora que, inclusive, foi ele quem fez esse vídeo. Eu acho que dá para entender bastante o que você explicou agora, né, através desse vídeo. O interessante é que, assim, quando a gente começa a buscar essas soluções do mercado, eu acho que, como proprietário, né, o interesse, é claro, que é muito mais de tentar encontrar o melhor produto que possa atender melhor aquela necessidade que está expressa ali no referencial. Então, eu assim, achei muito interessante encontrar esse fornecedor do Rio Grande do Sul, que você citou o nome, que é a empresa Ecotelhado, mas todo esse processo de busca, né, dos materiais mais ecologicamente corretos para essa aplicação é um esforço que eu acho que precisa ser feito pelos profissionais que estão envolvidos no projeto, pelo arquiteto, pelo engenheiro, pelo próprio proprietário, por que não? Né? E você vai encontrar soluções bem interessantes. Né? Essa questão, por exemplo, do uso da água, né, que é um problema que é grave no Brasil inteiro, mas que eu acho que está sendo sentido de forma mais direta aqui por vocês, né, que moram em São Paulo. O referencial trata isso de uma forma muito adequada. Né? Então, para quem, por exemplo, está iniciando uma obra que ainda vai construir, né, já pode projetar a sua casa para ser pelo menos 50% mais econômica do ponto de vista do uso da água do que uma casa convencional. Hoje é fácil, né, para o governo pedir para as pessoas economizarem 30% de água, mas o sujeito que está do outro lado lá, né, com toda a casa dele construída e projetada para um determinado consumo, aonde que ele vai conseguir fazer essa economia? Né? Pode até mexer nos hábitos de consumo, mas a casa não está preparada para isso. Né? Então, por exemplo, com relação ao chuveiro, né? O referencial aconselha, né, e você pontua a quantidade máxima de pontos nesse item, que o chuveiro seja de 6 litros por minuto. São poucas as empresas hoje que estão no mercado oferecendo soluções com essa vazão. Né? Eu fiz todo um esforço de pesquisa, né? Já que você citou a Ecotelhado, eu vou falar o nome da outra empresa que está fornecendo essa parte de louças e metais. Eu encontrei, por exemplo, no material da Deca, né, a oportunidade de colocar dentro da minha residência produtos altamente eficientes. Né? Então, com a reutilização da água, tanto a água do sanitário quanto das torneiras, do chuveiro, e ainda o aproveitamento da água da chuva, e a aplicação dessas louças e metais que são economizadoras, né, eu hoje estou construindo uma casa que vai consumir metade da água do que uma residência normal. Isso, para a realidade do Brasil hoje, implica em menos investimento público, né, ou seja, todo mundo sai ganhando com isso, não é só o usuário da casa. E hoje você encontra viabilidade econômica para isso, né? E a tendência é que com a falta de água, cada vez a água vai se tornar mais cara e então esse payback cada vez vai ser menor. Né? Então, se hoje você já encontra uma viabilidade para isso, imagina daqui 5, 10 anos, né? Onde o custo da água com certeza vai ser maior. Então, acho que cada vez mais essas soluções vão levar a isso, né? A gente ter essa preocupação. Então, a ideia do referencial é sempre trazer mesmo essa transformação para o mercado. Né, mostrando, e hoje o Lamberto está comprovando, que o mercado tem soluções. O que a gente precisa fazer é estar pesquisando, estar buscando. Né? Você tem que sair um pouco do feijão com arroz todo dia e buscar coisas diferentes. Né? Eu acho que o mercado brasileiro tem respondido muito rápido, o setor da construção civil tem respondido rápido a essa questão e estão cada vez mais desenvolvendo soluções, né, que possam atender a essas diretrizes. A questão da energia, né, da eficiência energética da casa. Há pouco mais de um ano, quando eu comecei a pesquisar o assunto, eu imaginei que eu teria que, por exemplo, importar a lâmpada LED, se eu quisesse usar na casa, né? Porque o mercado ainda não estava oferecendo esse produto de uma forma tão intensa.
Eu fui recentemente a uma feira específica de iluminação aqui em São Paulo e simplesmente você não encontra nenhum produto que não seja LED, né? Hoje o mercado está assim, maduro, né, na solução LED para residência, para empreendimentos comerciais. Então, eu consegui colocar na minha casa, né, no projeto, 100% das lâmpadas em LED. Isso associado à geração de energia fotovoltaica, que a casa prevê a produção de 430 kWh mês, né? Ou seja, praticamente a autossuficiência. Eu tenho uma casa que é muito econômica, né, do ponto de vista do gasto com energia elétrica. E aí quando você olha isso ao longo do tempo, né, esse investimento inicial que você faz, né, que é maior, é claro, do que quem não se preocupa com isso, mas é um investimento que se paga ao longo dos anos. Né? E você faz uma casa para morar 30 anos, né? Uma casa que dura 50 anos. O tempo de operação da casa, né, é muito longo. E aí, se você faz uma casa que não tem preocupação de sustentabilidade, que é muito cara do ponto de vista do uso, né, você vai carregar esse custo por 30 anos. Com certeza. Quando, na verdade, você pode fazer um investimento inicial e ver esse investimento ser pago aí em 5, no máximo 10 anos, e você tem aí de folga, né, de bônus, né, 20 ou 30 anos de operação da casa. Então, essa lógica que está no referencial que as pessoas precisam entender. Né? Fazer um investimento um pouco maior no início, mas que na conta final, né, com certeza uma casa sustentável é muito mais econômica do que uma casa não sustentável. Lamberto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eficiência energética e a gente tem algumas fotos também para mostrar da casa, mas antes eu gostaria de chamar um intervalinho de 2 minutos. E a gente já volta. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
ao programa da revista Green Building e hoje o nosso convidado é Lamberto Riccardi, ele é proprietário da Residência Sustentável de Brasília, que é um projeto piloto do referencial GBC Casa. Lamberto, que pé está a casa mesmo? Bom, hoje nós estamos com a estrutura da casa, que é em aço, completamente montada, e a próxima etapa agora é iniciar o fechamento, né, dessas paredes, que na verdade a gente fez uma estrutura bastante robusta, né, ela poderia ser fechada apenas com as placas cimentícias por fora e o gesso cartonado por dentro. Mas por uma estratégia que a gente está querendo adotar, para garantir essa questão do travamento da estrutura, né, deixar realmente uma casa montada com mais solidez, a opção vai ser usar também o OSB, né, que é um tipo especial de madeira. Então a casa vai receber placas de OSB e depois por fora a placa cimentícia, por dentro o gesso cartonado e como miolo, né, criando essa questão da massa térmica, do isolamento, lã de rocha ou de fibra de vidro. Ainda estou decidindo qual é o material que a gente vai utilizar. Tem a lã de PET também, né? Tem a lã de PET também. Tem até uma isolação até melhor, né? Tanto térmica quanto acústica, é muito boa. A gente tem algumas fotos para mostrar da casa. Esse é o terreno que esse é o terreno no condomínio. Ele, na verdade, aí já está com a vegetação retirada, né? O do lado, por exemplo, no meu vizinho, nessa época não tinha retirado ainda a vegetação. Então, eu tive uma preocupação desde o início, esse material, todas as folhas e galhos, esse material foi encaminhado para compostagem, então foi transformado em adubo e no momento da implantação do paisagismo eu vou receber esse adubo de volta para usar na casa. Bacana. O terreno ele era um pouco irregular, a gente fez uma terraplanagem. Esse painel, ele na verdade, essa madeira que está com esses cartazes fixados, é reuso da obra, né? Isso foi uma forma da piscina, né, que foi depois colocado como painel, em que a gente coloca alguns materiais aí para orientar, né, a equipe que está trabalhando no projeto. Isso é uma coisa que o GBC valoriza bastante, né, de você ter esse lado social, da educação do trabalhador da construção civil. Então, desde o início, a gente está focando aí com esse tipo de ação também na obra. A ideia é disseminar mesmo o conceito, né, para outras pessoas, para o próprio pessoal que está trabalhando na casa. Aqui é a montagem da estrutura, né? A casa ela tem também alguma parte de aço estrutural, esse aço cinza que você vê na obra. Foi uma estratégia de projeto para economizar o light steel frame, né, o aço leve. Então, alguns pontos em que a estrutura precisava de um reforço, a gente acabou aplicando esse tipo de aço. Essa é uma visão da frente da casa, né, de quem vê da rua. Então, a estrutura já 100% montada, né? Na verdade, ainda falta nessa foto aqui alguns trechos que estavam na fase de montagem quando ela foi tirada. Essa é a vista de trás, né, ou seja, da área social, essa estrutura de concreto que vê aqui na frente. Já a piscina, né, que está aguardando acabamento. E a casa ela foi pensada para ser bem resolvida do ponto de vista da ocupação. Então, por exemplo, não tem banheiro em excesso, que é uma coisa muito comum. A cozinha ela fica nesse bloco à esquerda aqui na parte de baixo, então ela está orientada para a área de lazer. Com isso eu não preciso ter uma cozinha gourmet também, né, que é muito comum nas casas, você tem vários equipamentos duplicados gastando mais energia. Então, o projeto procurou ser bem racional. E essa parte central é toda a área de estar, né? Ou seja, sala de estar, sala de jantar e varanda ocupam essa parte central. E os dormitórios estão, uma suíte à direita, no andar de cima, e duas suítes do outro lado, né? Do lado oposto. Uma delas, inclusive, é adaptada para deficiente, né? Seguindo a norma da ABNT. Essa é uma maquete eletrônica da casa, de como ela vai ficar pronta, né, daqui a poucos meses. Dá para perceber que tem um brise, né, cobrindo essa área da varanda, que ajuda na questão do conforto térmico, né, fazendo essa proteção passiva. As varandas no piso de cima também cumprem esse papel. E aqui a gente vai utilizar um tipo de vidro na casa toda, né, que é um vidro que ele tem alta eficiência do ponto de vista energético. Ele deixa passar a luz, mas retém boa parte do calor, né, que é projetado sobre os vidros. Vai receber bastante iluminação natural, né? Isso também é um aspecto muito importante do referencial,
para você conseguir eficiência energética, é conseguir trabalhar bem essa questão das aberturas, né? Ou seja, tem que entrar luz, não pode entrar calor. Então, tem que conseguir resolver essas questões com projeto e com esses materiais especiais, né? No caso, o Brasil já tem esse produto sendo fabricado aqui, que são esses vidros especiais da Sebrace, que é um fabricante nacional. Na verdade, é uma multinacional que tem fábrica no Brasil. Aqui dá para ver o telhado verde, né? Esse telhado a gente reservou a área central como uma área acessível, né? Para você poder circular por ali, aproveitar o visual do condomínio também, que é muito bonito. Do lado de cá, né, mais abaixo do vídeo, estão as placas fotovoltaicas para geração de energia, são 12 placas. E no fundo, as placas para aquecimento de água. Né? Essas placas elas vão aquecer tanto a água para chuveiro, né, com boiler, quanto a água da piscina, na mesma placa. É uma solução da Bosch bem interessante, que tem essa dupla função. Né? Ela primeiro aquece a água do boiler, depois, quando o boiler está na temperatura correta, ele desvia e começa a trocar calor com a água da piscina e aquece a piscina. É um projeto bem bonito a casa. Ficou bonita? Ficou. Bom, fico feliz. Acho que essa é a última. Foi feita uma simulação energética no projeto, né? Qual foi a importância dessa simulação? Esse é um aspecto que o GBC valoriza bastante, né? Ou seja, que está dentro do referencial, talvez seja o item que mais pontua, né, quando você alcança um determinado grau de eficiência energética. No total de 110 pontos, que é o que o referencial contempla, só esse item são 10 pontos, então é o que tem maior peso. E aí nós investimos bastante nisso, já que a casa era uma casa para funcionar de forma passiva, né, ou seja, sem o uso do ar-condicionado, a gente já imaginou que teria um ganho com relação a isso. O uso das placas fotovoltaicas, a estratégia de iluminação por LED, toda a parte de envoltório é muito eficiente. Tudo isso permitiu que a casa, pela simulação que foi feita, né, inclusive a empresa que foi contratada para fazer essa simulação é a Sustentec, nós sabemos que a casa será 67% mais eficiente do que a casa padrão A do Procel, né, que é o parâmetro básico que o referencial preconiza. Você tem como pré-requisito que atender a esse grau de eficiência energética, que seria Procel nível A. À medida que você avança na performance da casa, você vai ganhando pontos nos créditos e a minha previsão é de ganhar todos os 10 pontos e ainda talvez um ponto extra lá por desempenho exemplar. Então, e por que isso acontece? Por que a simulação tem um peso tão grande? Porque a simulação hoje ela é uma ferramenta de projeto. Né? Você usa a simulação para ir definindo essas características de envoltório, de quantidade de luz natural, de luz artificial. Então, ela é muito importante para a gente ter um resultado melhor. Tanto é que você vê que 67% acima do padrão A do Procel, o A já é o melhor o padrão que o Procel exige. Né? Você vê que é uma casa que realmente teve uma preocupação muito grande, né, de buscar essas várias sinergias aí, visando também essa questão econômica, que vai ser o que vai valorizar também a casa também. Eu acho que a casa tem bastante destaques, né? O uso racional da água, a questão da energia. E o referencial, ele prevê uma certificação ao final? O processo todo, assim, você, claro, pode seguir o referencial apenas para a produção de um bom empreendimento, de uma boa casa, ou se quiser buscar a certificação, e a gente realmente, por conta, inclusive, dessa característica de ser piloto nesse processo, a intenção é certificar a casa, você tem que começar definindo qual é o seu alvo, né? Então, a minha casa ela foi toda planejada para a certificação no nível Gold, né? Você tem o certificado, que é 40 a 60 pontos, de 60 a 80 pontos. Você... 40 a 50, né? 50? Você tem o prata, né? Até 80 pontos é o ouro e de 80 a 110 é o platino, né? Então, a minha meta é essa certificação, que, se não me engano, de 60 a 80, né? Que seria o meu range lá, o meu intervalo que eu teria que alcançar. Então, a gente está trabalhando para conseguir pelo menos esses 60, 61 pontos, mas eu acho que a casa vai alcançar bem mais do que isso, e a nossa meta é ficar nessa pontuação do Gold. Se passarmos por Platinum, que será um erro de percurso, né, será muito bem-vindo.
Lamberto, a gente está chegando ao final desse programa, a gente tinha muito mais coisa para falar ainda, mas não dá mais tempo. Eu queria que nesses minutinhos finais você deixasse algum recado ou passasse seu contato, caso alguém queira falar com você. Ok. Eu acho que é uma iniciativa importante, né? Eu acho que essa experiência que eu estou tendo como proprietário e não profissional da área é também uma experiência muito rica. Eu tenho conversado muito com as pessoas, tenho explicado o projeto, quem passa em frente à minha obra para, conversa, pergunta, e a ideia, né, o recado seria que vale a pena, né? Eu acho que fazer uma casa sustentável é o barato, é o caro que sai barato, é o oposto, né? Muitas vezes você acaba fazendo uma casa mal feita ou não tão adequada, imaginando que o barato é a melhor opção e acaba saindo caro, né? Então a sustentabilidade tem essa lógica. Eu consigo, a partir de um investimento inicial que não é muito maior, né? A estimativa é de 5% a 7% a mais, né, do que uma obra normal. Eu recupero isso ao longo do tempo e recupero muito mais em termos de qualidade de vida, né? Porque uma obra sustentável é muito mais adequada para a presença das pessoas, para o convívio com a família e assim por diante. Bom, o meu contato está à disposição, né? Não sei se eu passo o meu e-mail. Pode passar. lamberto.ricarte@gmail.com. E quem quiser falar comigo ao telefone também é 61 8483 1000. Lamberto, eu queria parabenizar você pela sua iniciativa e agradecer pela participação no nosso programa também. Muito obrigada. Marcos, muito obrigada pela companhia também. Obrigado você, até mais. Obrigado, Lamberto. Parabéns pela iniciativa, né? A gente se envolveu desde o início com esses projetos todos. A gente vê o quanto as pessoas se envolveram, sentem que isso é realmente um caminho certo, né? E o quanto elas estão ajudando a desenvolver esse novo mercado, que é o mercado de residências sustentáveis no Brasil, né? Então, queria deixar de novo aqui os nossos parabéns e muita felicidade lá, que vocês possam ter de fato aí todos esses resultados alcançados em breve. Obrigado. Eu até comentava esses dias que, assim, às vezes você faz uma viagem querendo chegar no destino, né? Só que durante a viagem você começa a perceber que o caminho também é um caminho muito bonito. Aí desacelera o carro, abre o vidro, né? Eu estou dessa forma, né? Eu estou curtindo a viagem, né? Eu acho que isso aqui é legal. Muito bom. Eu queria agradecer por vocês assistirem o vídeo, lembrando que a partir de amanhã esse bate-papo já vai estar no nosso site, revistagreenbuilding.com.br, e até a próxima.